Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos regressar a um tema que tem permanente atualidade. Estamos a falar de memória e da forma como vivemos com essa memória e da forma também como a transmitimos às próximas gerações. O pretexto para isso é um relatório recente de um organismo ligado ao Conselho da Europa, organismo esse que avaliou a posição de Portugal, o comportamento de Portugal, das autoridades portuguesas, do povo português de alguma forma, relativamente às questões do racismo, da integração das minorias. Ora, no relatório desse organismo, que habitualmente se preocupa sobretudo com temas que têm a ver com, por exemplo, o acesso das minorias às escolas, com o acesso das minorias a direitos sociais ou tema que habitualmente é o que ocupa o maior número de linhas nesses relatórios, temas de comportamento das autoridades, particularmente das autoridades policiais, ao lidarem com as minorias étnicas, ou, africanos, de origem africana, de origem comunidades ciganas. Neste último relatório, de uma forma causou alguma surpresa, mas que também causou algumas reações, debruçaram sobre o que vem escrito nos livros de história. Isto é, nos livros que estão para os miúdos do 9º ano, do 7º, 8º, 9º ano, e, portanto, crianças de 13, 14, 15 anos, às quais se ensina a história de Portugal, dizendo que havia nesses livros, referindo que havia nesses livros, uma discriminação, ou alguns sinais de discriminação relativamente aos povos africanos, que não haveria suficiente valorização do papel que teriam tido na história de Portugal os africodescendentes ou mesmo os portugueses de origem cigana. Ou, por exemplo, que não se destacaria o papel de Portugal no tráfico de escravos ou a forma como Portugal lidou com o problema colonial. Isso levantou reações da parte de muitos dos autores desses livros, que dizem que isso não corresponde à verdade, que esses livros procuram retratar naturalmente o papel que Portugal teve na descoberta do mundo, na primeira globalização, mas que não escondem que nesse processo houve outra faceta e que, naturalmente, que houve tráfico de escravos no Atlântico durante vários séculos, que houve um regime colonial que durou até há algumas décadas atrás, que houve uma guerra em África que durou mais de 10 anos, tudo isso aí vem referido. No entanto, esse tema é um tema ao qual se regressa com regularidade e que nos remete para outros problemas que já aqui temos abordado, nomeadamente a forma como muitas vezes nós olhamos para a história e para a nossa própria história, não procurando perceber o quadro em que os seus agentes atuaram e atuaram nas suas épocas e com as referências das suas épocas, mas aplicando-lhe as matrizes de pensamento e de raciocínio da nossa civilização, do nosso mundo de hoje. Jaime Gama, não sei se leu esse relatório, são poucas linhas, são 2 ou 3 linhas apenas que dedica aos manuais escolares, mas qual foi a sua reação a essa sugestão, a essa leitura? Olha, em primeiro lugar, isto é uma comissão de peritos independentes que se reúnem sob a égide do Conselho da Europa. Não é propriamente uma estrutura orgânica, mas está aí ligado. Portugal é representado por um perito independente nomeado pelo Governo. Aliás, o perito que estava, penso que cessou o seu mandato, era um magistrado e agora iniciará o seu novo mandato uma professora de Direito. Portanto, um perito independente. Não são publicadas bem as atas de como decorrem essas reuniões e são realizados esses relatórios, nem sequer as votações, se há votações, nem sequer se há declarações de voto. Portanto, há o texto. Este é o 5º relatório sobre Portugal. Esta comissão foi criada em 2002. Este é o 5º relatório. Os relatórios não são anuais, são relatórios... São por períodos de observação e depois publicação de relatórios. Esta comissão,
contra o Racismo e a Intolerância, em princípio, produz recomendações genéricas e, em algumas áreas, guidelines de orientação para os problemas mais concretos. O que eu achei em relação ao relatório sobre Portugal é que ele marca um salto em relação aos precedentes e marca uma diferenciação em relação a relatórios sobre todos os outros países. Porque, pela primeira vez, um relatório desta natureza vem tematizar este tipo de problemática, que é o estudo da história. Por exemplo, países que fui ver os relatórios sobre a Espanha, a França, a Itália, a Holanda, a Bélgica, o Reino Unido, tudo países que tiveram passados coloniais, não há em nenhum desses relatórios uma referência a esta problemática. No caso da França, há uma injunção sobre o sistema de ensino da França, mas para genericamente recomendar que o sistema de ensino em França deve incluir nos seus conteúdos algo mais sobre a maneira como se lida com outras civilizações, outras regiões, outras religiões e também sobre os efeitos da imigração na sociedade. Mas genérico. Uma tematização sobre a problemática colonial só aparece no relatório português. E é a primeira vez que isso acontece. Não sei quais foram as posições do perito português nessas discussões e também verifico que o Governo comentou esse relatório exclusivamente no ponto relacionado com o comportamento das polícias, um comentário apresentado pelo Ministério da Administração Interna. Sim. Portanto, este ponto também não me saiu qualquer observação. O que é que este relatório diz? Este relatório diz que é preciso repensar em Portugal o ensino da história, designadamente a história das antigas colónias. É necessário abordar nos manuais de história o tema desenvolvimento e abolição da escravatura por parte de Portugal. É necessário também que no estudo da história e nos manuais se aborda a questão da discriminação e da violência contra povos indígenas nas colónias por parte de Portugal. É necessário, nos manuais portugueses, pôr em causa a narrativa da descoberta do Novo Mundo, que é necessário também integrar no ensino os contributos positivos para a sociedade portuguesa dos afrodescendentes e dos ciganos, e que os manuais escolares devem ser refeitos na área da história para reproduzir todo este tipo de recomendações. Bom, em primeiro lugar, como referi, não está isso presente nas análises da situação de nenhum outro país europeu com passado colonial, e também é a primeira vez que este tipo de problemática é aditada a este tipo de relatórios. Portanto, há um salto qualitativo na natureza do relatório que é feito. Isto deve ser refletido, porque isto é novo. Será que se está perante um descuido na discussão? Será que Portugal, neste relatório, é usado como cobaia para depois próximos relatórios virem a introduzir estas temáticas? Mas porquê esta temática e esta temática só em relação a Portugal? E porquê agora? E porquê sobre estes temas precisos? E porquê sobre injunções específicas quanto aos conteúdos do ensino da história? Nós sabemos que
em relação à vida internacional em geral, há uma tendência para que grupos de ativistas tentem penetrar e capturar as organizações internacionais. Porque elaboram temáticas, é fácil transpô-las para este tipo de organismos fluidos, para oficiais, mas não oficiais, e depois gerar agendas, e gerar temáticas e problemáticas, e pretender ter a capacidade de dar instruções, de gerar injunções para controlar conteúdos específicos de ensino. Não sei se isso é um caminho acertado. Não sei se é um caminho correto. No tipo de fontes usadas no Sim, extraordinárias. Extraordinárias. As fontes eram artigos de jornais, e uma coisa extraordinária é aquele ataque, por exemplo. Não, o que eu primeiro acho extraordinário é exatamente a arrogância do texto, quer dizer, é uma coisa, exatamente, é uma espécie de preleção aos meninos, vejam, e depois, como ali o Jaime Gama estava a sublinhar, de facto é um caso único, quando praticamente, por exemplo, na questão da escravatura, olha, por exemplo, há uns povos que não se falam muito, mas que foram grandes traficantes, os dinamarqueses, por exemplo, não é muito referido, mas os dinamarqueses eram grandes, quer dizer, nós de facto tivemos um lugar... Esta fortaleza, agora visitada pela senhora Trump em África, é uma fortaleza onde o tráfico era feito por suecos e dinamarqueses. Exatamente, quer dizer, esses depois os ingleses, os franceses, quer dizer, tudo exatamente isso. Isso é a primeira coisa que é escandalosa. Depois, como estava-me a perguntar o Zé Manuel, as fontes são extraordinárias, porque, por exemplo, uma das fontes para condenação do padre António Vieira, que, aliás, dentro do contexto da época, era considerado um ultra... Sim, um progressista, um defensor dos oprimidos. Aliás, tem aquele texto, aliás, muito interessante, que ele diz porque é que um homem que nasceu mais perto do Equador há de ser menos civilizado do que um que... Quer dizer, textos que na época... Quer dizer, e essas criaturas são uma coisa chamada SOS Racismo, que é citada como uma fonte importantíssima, não é? É exatamente o tipo de ativistas de que está... Exatamente, é citada como se fosse uma organização de grande relevo e grande popularidade. Este remoca à narrativa da descoberta do Novo Mundo é um pretenciosismo radical de grande ousadia. Porque aliás, é o que a gente, aliás, já disse aqui uma vez, para nós foi descoberta, quer dizer, nós descobrimos, quer dizer, agora não estamos a valorizar quem lá estava ou deixava de estar, mas para nós foi uma descoberta, não tínhamos lá ido, portanto descobrimos, quer dizer, eles chegaram... E quem lá estava descobriu que havia outras pessoas além deles. Não, eles chegaram, sei lá, a um sítio super civilizado, onde nunca fui, também estou a descobrir Nova Iorque, posso estar a descobrir Zurique, quer dizer, portanto, tudo isso é uma espécie de loucura. Depois, tem aspectos que já não são esses do ensino, mas, por exemplo, toda aquela recomendação de criminalização de determinados comportamentos é uma coisa que dá aso, porque depois o que é o discurso racista? O que é o discurso... Quer dizer, além de ser uma coisa tutorial, não é? Portanto, é impor uma determinada, como se fôssemos uns cafres, assim, marginais, portanto, dão-se umas lições. Depois, as fontes que são citadas são, de facto, extraordinárias, relevo, são documentos, mas não, são artigos de jornal e coisas como esse racismo. E depois, eu tanto quanto sei, o ensino, neste momento, o sistema dos manuais, há uma certa pluralidade de interpretações, não é? Porque são os conselhos escolares que escolhem para determinar. Sim, e depende do estabelecimento de ensino. Sim, não há um livro único, há vários livros. Há vários livros. Há alguns que são, digamos, mais... Uns são mais tradicionalistas, outros são mais progressistas, outros nem são uma coisa nem outra. Sim, mas quer dizer... todos eles são mais, alinham bastante pela mesma bitola. Mas esta ideia é, de facto, condicionar isso, quer dizer, portanto, condicionar num sentido que, aliás, estava a usar naquele falar, quer dizer, é olhar com os olhos de hoje, quer dizer, que, de facto, se nós formos olhar com os olhos de hoje, a maior parte das personalidades históricas, quer dizer, os reis, por exemplo, até ao princípio do século XIX, não eram propriamente democratas, nem sequer liberais, nem constitucionalistas, quer dizer, os nossos, portanto, Dom Afonso Henriques, Dom João I, toda essa gente, depois... quer dizer, a história das descobertas e das conquistas, é evidente, foram feitas em casos de grande violência. Agora,
Mas isso foi feito por todo o mundo, por toda a Europa. Quer dizer, então vamos começar a... Assim não fica, já falamos uma vez disso, não fica uma estátua de pé, não fica ninguém enterrado num sítio qualquer importante, porque de facto, à luz dos critérios atuais, para uns e para outros, há sempre um criminoso. Quer dizer, não, aliás, há uma preocupação extraordinária, muito, muito curiosa. Eu vou contar esta história, enfim, é uma história um bocado paralela a esta, mas recentemente foi publicada uma investigação, foi divulgada numa revista científica, que é a New Scientist, portanto a investigação em si não está publicada numa revista daquelas em que vem o original integral, sobre a entrada na Península Ibérica de um grupo de grupo de humanos, portanto, invasores, um grupo de humanos que substituiu os que cá estavam e que isso notou por análises genéticas, basicamente substituiu os que cá estavam, portanto começou, a gente estudava na instrução primária as mulheres, depois vieram os celtiberes, era tudo... Os que cá estavam foram eliminados, mas não as mulheres, claro. Os homens foram, as mulheres foram, portanto ficaram emprenhadas pelos novos ocupantes e pronto. E isso foi ocupado como sendo um grupo que invadiu. Então apareceu um abaixo-assinado de arqueólogos dizendo que o termo invasor não se poderia utilizar por causa da sensibilidade da questão nos dias que correm. Uma vez que nós estamos num tempo de migrações e, portanto, não se pode usar isso porque pode gerar... quer dizer, a ciência tem que passar a ser, em vez de ser apenas apresentada nas suas conclusões, tem que ter cautelas nas suas conclusões por causa das suas eventuais... Não, e até porque depois isto vem com aquela segunda fase que eu acho extraordinária, que é a ideia de criminalizar esse tipo de condutas. Criminalizar, quer dizer, está lá claramente neste relatório, dessa organização ligada ao Conselho da Europa, está lá que deve ser uma série de condutas que devem ser criminalizadas, o racismo, quer dizer, mas depois quem define isso, não é? Quem define o que é o racismo? Quer dizer, contar anedotas de determinados grupos étnicos é racismo? Então vamos começar a cortar, por exemplo, as anedotas dos alentejanos. Deixa-se de contar anedotas dos alentejanos. Quer dizer, a partir de uma certa altura já não sabemos o que é que podemos dizer. Mas também há de minhotos e transmontanos. Pois, também há minhotos e transmontanos. Também se faz troça, eu sou do Porto, também se faz troça dos tripeiros. Imitando-os, não é? Portanto, quer dizer, se a gente entra nesse tipo de... Quer dizer, é uma espécie de loucura que se apoderou, mas que tem, como já Miguel Mali dizia, de facto tem uns centros de irradiação que a gente vê em determinados jornais, até determinados... E neste caso, a criminalização da história de Portugal é uma constante da vida. Ou seja, é algo de recorrente. E porquê? Porque dá muito jeito a terceiros que, enquanto Portugal esteja posto na linha da frente, outros não sejam chamados à ribalta para também ser analisado. Isso é uma constante. E há muitos que se encobrem sob a posição portuguesa, puxando por Portugal para depois haver esta flagelação mesmo nesta história do tráfico. Vamos lá ver, nós éramos, digamos, os distribuidores, sem dúvida, em termos de processo de produção. Com certeza que isso nos repugna profundamente hoje, quer dizer, a ideia... Eu lembro-me ali, por exemplo, em Luanda, aquela zona ali onde se fazia o embarque dos escravos, que a gente pensava que aqueles desgraçados iam ali acorrentados, metade não chegava, etc. Tudo isso é horrível. Mas, quer dizer, a produção era local, ou seja, quem vendia quem os capturava, quem os trazia até eram aqueles reis tradicionais e quando tinham, quer dizer, capturavam eram os súbditos da guerra e quando não havia os prisioneiros de guerra e quando não havia prisioneiros eram os próprios súbditos que vinham, quer dizer, portanto, tudo isso é evidente, são condutas. Sim, quando não vendiam na costa, vendiam para o norte para virem para repugnantes e coisas, mas não vamos, quer dizer, não vamos agora, de facto, começar a andar a criminalizar-nos todos, porque, de facto, depois nunca mais andamos todos a pedir desculpa. Quer dizer, então os franceses que nos peçam desculpa também com as invasões francesas, não é? Agora, há aqui uma noção subtil que é de começar por exigir uma admissão de culpa, para depois haver, logo de seguida, a colocação na mesa da agenda das compensações e reparações. Portanto, há aqui sempre um trade-off. E depois há os que, da parte dos países visados, se comportam como agentes dos interesses terceiros e que são aqueles que têm por função exacerbar
estas questões numa perspectiva ideológica, nunca numa perspectiva factual. Claro, claro. Para que se criem estes nichos de mercado que apaixonam e que levam atrás de si bastante gente. Não é? Quando a função essencial da história é estudar com objetividade o passado, não é transpor a radicalidade de certos preconceitos ou temáticas do presente para o passado, claro, com os olhos da terminologia atual, para amplificar as disputas presentes, claro, não claro, para estudar o passado com o rigor que ele merece. Porque muitas vezes até o estudo do passado em si mesmo é um lenitivo para distender as tensões. Mas estes grupos não querem abordar de uma maneira tranquila estas temáticas, querem exacerbar estas temáticas, indo recorrer ao passado para amplificar os seus pontos de vista sobre o presente e o seu desejo de inserção e colocação no espaço público. Há 2 ou 3 anos que isso foi introduzido no debate em Portugal, em parte por causa da escravatura. Portanto, isso começou com o debate quando o presidente Marcelo visitou, fez uma visita e começaram a dizer que podia ter pedido... É elogiado neste relatório por ter feito uma declaração na ilha de Gorée, no Senegal, em que, segundo o próprio relatório, são os termos do relatório, produziu uma declaração em que reconhece as injustiças feitas no tempo da escravatura. Mas isso todos reconhecemos. Depois há o statement em São Tomé, que é diferente, mas este statement é muito valorizado no relatório. Mas isso provocou o início da discussão. Depois veio a discussão sobre o Padre António Vieira, que suscitou uma manifestação aqui perto. Enfim, tu digo aqui perto, nós estamos a gravar isto no Bairro Alto e a estátua do Padre António Vieira fica aqui na... Foi perseguido, que era de facto um progressista na época. Chegou a estar preso à ordem da Inquisição, quer dizer, teve imensas coisas e só, enfim... E só se salvou porque o Papa interveio e, enfim, tinha boas influências em Roma, porque senão tinha-lhe acontecido. Quer dizer, não foi por isso, não foi por causa da questão lá da escola. Uma vez em conversa com o antigo Presidente da República sobre esta temática e que podia eventualmente ter-se sentido tentado a alinhar neste tipo de orientação, só lhe sinalizei que se fosse por esse caminho ia ter que pedir muita desculpa pelo mundo inteiro, porque tendo nós estado no mundo inteiro, era difícil depois não generalizar a todos essa situação. E que o melhor talvez fosse irmos para uma doutrina em que não pedíamos desculpa, mas não exigíamos desculpa a todos aqueles que ao longo da história também atacaram Portugal, invadiram, tiveram como projeto a supressão de Portugal enquanto Estado-nação. Portanto... Sim, se a gente for entrar nessa... E até os nossos amigos ingleses, que há, enfim... Isso a lista é numerosa. A lista é numerosa. É extraordinário, quer dizer, é que... fazer esses combates, mas eu acho que aí também há a ideia, é uma coisa orwelliana, não é? O Nietzsche tinha aquela coisa, quem faz a memória, no fundo, domina o presente e o futuro, quer dizer, portanto, isso também são combates para introduzir determinados, fora do tempo, determinado tipo de quadros analíticos, que depois esses grupos com esse ampliam, digamos, a sua audiência. Mas, apesar de tudo, também há neste relatório um outro aspecto que levanta um problema que não tem, para o qual é fácil falar de longe e de alto, mas que não tem uma solução fácil. Eles dizem que é necessário, que é o problema dão bastante atenção ao problema das comunidades ciganas. Sim. E dizem que as comunidades ciganas devem ser designadamente integradas no sistema escolar. Mas elas não querem. Pois, e esse é que é o problema, é como é que se, ao mesmo tempo, respeita a identidade da comunidade cigana e se obriga a comunidade cigana a respeitar as leis da República, no fundo, em que há um serviço, em que há as crianças uma escolaridade idade obrigatória, que hoje em dia são 12 anos, portanto é um período
já relativamente longo. É um dilema que não é apenas português, né? Digamos, não, é um dilema mais complicado, que é o problema da integração de comunidades que têm identidades que não querem abandonar, que não querem O grande problema da Roménia, da Bulgária, da Eslováquia e da Hungria. Muito mais do que em Portugal. Sim, em Portugal é um problema relativamente circunscrito. É um grupo que tradicionalmente sempre oscilou e migrou entre Espanha e Portugal e que já não faz migrações para lugares mais distantes, mas que tem, na realidade, esse problema. E é um grupo que até está estudado. E as políticas sociais para esse grupo são políticas sociais que têm absorvido verbas significativas ao longo dos anos, mas cujos resultados não são, porventura, os mais expressivos. E também não se pode unicamente culpar as administrações pelo insucesso desses programas, porque há também a posição dos próprios em relação à sua não integração. E de resto, eu por acaso não falei com nenhum historiador, mas não sei se, enfim, se nos livros de história, nomeadamente ao nível do básico, se haverá alguma figura que nós devêssemos citar como fazendo parte, como figura histórica da história portuguesa, que devemos omitir. Não sei. Dos afro-portugueses há vários, mas normalmente atuaram, atuaram localmente, não é? Por exemplo, penso que o João Fernandes Vieira do Brasil era mestiço, não era? Sim, mas nós, aqui, por exemplo, em relação a que não valorizamos os afrodescendentes, nós não temos só afrodescendentes, temos asiático-descendentes, Índia, China, Indochina, temos também ameríndios do Brasil. Portanto, a situação portuguesa é uma situação muito mais complexa até do que a que está descrita. Como estão integrados, a gente não pensa neles nesta simplificação deste tipo de relatórios. Sim, e hoje em dia até temos outras comunidades que vêm, por exemplo, do leste da Europa. Atualmente, sim. Exatamente. Sim. E que também, enfim, algumas dessas integraram-se com enorme facilidade, já estão quase indistinguíveis em alguns casos, em outros casos não, varia um bocadinho também conforme o tipo de comunidades que são, o tipo de língua que falam, há umas que se integram de formas diferentes. Agora, o que me parece é que este relatório aponta para um novo tipo de tática operacional por parte destes grupos, que é acentuar muito as questões presentes, transpondo-as para a história, insistir muito no controle do sistema escolar e do sistema educativo e dos programas e manuais de história, o que é novo. Depois também singularizar Portugal, porque isto não é referido em relação aos outros países, portanto é quase como um banco de ensaio, o que aqui está em causa, e depois pegar em conceitos que, porventura, têm expressão na discussão atual e transpô-los automaticamente, em todos os casos, para o passado, com a ideia de fazer uma culpabilização do país, de obrigar o país a um ato de contrição internacional reparador e de obrigar o país a ter que reescrever a sua história. Já não é aquela perspectiva até das comissões da reconciliação, que é levar e conduzir a que se enfrentem com o seu próprio passado. Aqui é não só enfrentar o próprio passado, mas é a culminação para reescrever o próprio passado. É uma nova situação. Aliás, não há omissões, não é? Portanto, um dos artigos que eu vi sobre isso considerava bastante negativa a forma como o manual descrevia o início da guerra em Angola. Que é descrito ao contrário. É descrito como se fosse o massacre feito pela UPA no Norte, em 15 de março, fosse uma resposta à coisa da Baixa de Cassanhos, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. São populações diferentes. E cronologicamente é distinto. Cronologicamente é distinto e, sobretudo,
na Baixa do Cacães, que é aquele problema das culturas obrigatórias do algodão, portanto é uma volta localizada e não atinge as populações, as áreas que depois, nem politicamente é a mesma coisa, quer dizer, não. Mas é uma maneira, foi usado como é uma maneira de apresentar, aliás, um grupo, a UPA, que na altura era apoiado pelos americanos, não é? Portanto era o grupo, digamos, era o Holden Roberto, era o grupo pró-ocidental, digamos, dos movimentos independentistas. De repente aparece... Nessa altura é muito princípio ainda, como mas esse é que é o massacre. Esse depois vai ser o grande massacre da guerra. Até porque uma coisa que, apesar de tudo, eu insisto sempre muito nisso, até porque depois, durante a própria Guerra Civil Angolana, não há massacres étnicos. Há lutas políticas, há violência, há mortes, há tudo isso, mas aquela ideia do massacre étnico que acontece ainda em muitos países africanos, não há, na Guerra Civil Angolana, não há massacres étnicos. Quer dizer, não há uma tribalização, embora, sim senhor, indicativamente, os partidos... Aliás, esse massacre da UPA atinge não só os colonos portugueses, como também os ovimbundos. Exatamente, que trabalhavam no café no norte de Angola. Portanto, é um massacre com características... Depois, a resposta também, na altura, enfim, da tropa portuguesa, também é bastante violenta. Sim senhor, também não vamos agora omitir essas coisas. Agora, a ordem porque é uma tentativa de inversão, exatamente, e de branqueamento, não é? Porque é tudo de uma unilateralidade extraordinária, quer dizer, enfim, eu, por exemplo, eu acho que o caso de Angola é um caso muito interessante, porque, de facto, tem uma singularidade, por aspectos históricos muito importantes, por uma colonização de homens sozinhos, por uma colonização geralmente de homens pobres, etc., tem depois características, lá está, de miscigenação, que fazem com que Angola tenha muitos problemas, mas não tem, por exemplo, esses problemas de racismo. Não tem esses problemas. Quer dizer, é uma sociedade, nesse aspecto, é uma sociedade onde um branco não é notícia, por exemplo. Quer dizer, nem é venerado, nem é odiado. O que é uma... A elite, também nestes primeiros anos da independência, boa parte da elite governativa era mestiça. É mestiça, é uma elite mestiça. E, sobretudo, ninguém se está a preocupar muito com isso. Aliás, há um anedotário da chegada, também com certeza conheço, que os angolanos contam muito, que é a ideia de, por exemplo, angolanos brancos que vão para várias vezes em histórias da diplomacia angolana, que ficam nos aeroportos, porque como toda a gente está à espera de negros, como não são levados, não acham que não são eles, não é? Portanto, há várias histórias desse tipo. Ou seja, é uma sociedade, nesse aspecto, muito diferente e que, de facto, poderá ter muitos defeitos e muitas coisas, mas não tem isso, não é? Não tem esse lado etnocêntrico. E, portanto, acho que, nesse aspecto, até é uma colonização especial. Portanto, a ideia que foi escravatura, com certeza que houve escravatura, violência. Aliás, há um excelente escritor que era ligado ao Partido Comunista, mas isso não lhe tira valor de ser um excelente escritor sobre que é o Castro Suramanho. Os livros dele têm essas histórias muito bem contadas, quer dizer, da vivência colonial, exatamente nos anos 20, 30, 40, etc. E aí vê-se de facto o que era, na realidade, com certeza, com relações de poder, de brutalidade, etc. Com certeza que há, mas quer dizer, ir de repente criminalizar todo esse tipo, e criminalizar sobretudo coletivamente, como o Jaime estava ali a dizer, quer dizer, fazer agora, então se vamos criminalizar, então vamos agora também pedir à França, os franceses fizeram aqui coisas desgraçadas, de violência, de brutalidade, de violações, de roubos, de saque, quer dizer, extraordinário. Então a gente agora vai pedir à França, vai pedir aos castelhanos, também aos espanhóis, também. E fizeram por todo o mundo. Isso não é... toda a gente fez um pouco por todo o mundo. E, em alguns casos, se não tivessem feito, havia coisas que tinham desaparecido. Nós sabemos isso. Algumas das coisas que enchem hoje alguns museus e algumas delas que já foram Aliás, uma coisa que é interessante é ver os roubos sucessivos, porque um povo roubou ao outro e depois o outro levou. As coisas que foram parar a alguns museus alemães, que eu acho que foram coisas que os franceses nos roubaram e que depois os alemães roubaram aos franceses, não é? E depois eles foram para os russos e depois os russos também foram buscar coisas, etc. Aos alemães. Por amor de Deus. Referiu ainda há bocado uma coisa que era essa questão que está referida de facto de passagem, que é a questão da descoberta. Portanto,
como todos sabemos, não é um tema que não é tema, para nós não é tema, não é? Digamos, não tem sido tema, a não ser nesta discussão sobre o Museu das Descobertas. E sabe que eu acho que o que leva este relatório a incluir expressamente esta imposição de ser desconstruída a narrativa da descoberta do Novo Mundo é por efeito, seguramente por recado, de esta polémica em Portugal a propósito do Museu da Descoberta. Por acaso era interessante sabermos a narrativa da introdução desta problemática, neste caso concreto. Aparentemente ainda ninguém teve a curiosidade de saber. Era interessante saber como é que isto chega ao relatório. Exatamente. Quem leva ao relatório? Muito provavelmente há um papel importante dessa ONG que tem SOS Racismo, mas tem essa capacidade. Tem, porque tem uma parte dela tem capacidade, neste momento tem influência parlamentar e, portanto... Porque há muita instrumentalização desta comissão por uma agenda doméstica de momento. Sim, sim. E o relatório acolhe os ecos dessa polémica de uma forma muito submissa. A tática do refletor é vir de fora para dentro, não é? Sim, não sei, enfim, nem sei inclusivamente até o ponto é que o próprio governo português terá percebido dessas poucas linhas que aí estão, mas que são importantes. Mas o governo só lê depois. Aqui, quem acompanhou isto desde a sua gênese é o perito independente no relatório. Mas há uma reação à primeira versão do relatório, não é? Portanto, é porque é a tal resposta portuguesa. E essa resposta só se ocupa da parte da... É uma resposta do MAI. Do MAI. Administração Interna, ao problema da forma como a polícia lida com as minorias. Do relatório. Aliás, alguns deles são até elogiosos, basicamente alguns problemas legislativos, de evolução da legislação sobre as questões de integração e de racismo e das minorias e tal, e a evolução legislativa tem sido no sentido de aumentar as proteções para as minorias e reforçar as questões de tudo o que tem a ver com a defesa da tolerância, com o princípio da tolerância, mas nesse ponto, portanto, aí não havia nenhuma razão para as autoridades portuguesas fazerem comentários. De facto, o único ponto onde há comentários é a parte do MAI, talvez porque precisamente era o tema do costume. Mas os casos eram pouquíssimos. E depois há outra coisa muito grave, que é aquela prescrição que os mídia no tratamento destas coisas, e depois eles põem-se em ressalva, apesar de tudo, ressalvando com certeza a liberdade de imprensa, mas há uma espécie de prescrição para os mídia também passarem a tratar estes problemas numa determinada linha. Sim, os mídias também são reeducados, reeducados. Embora com cautelas para não ficarem agressivos. Exatamente. E não deixarem de transmitir as mensagens adequadas que convêm. Exatamente. Portanto, é uma recomendação muito, muito diplomática. Pois, mas, por exemplo, os professores, nomeadamente os autores dos manuais, não acharam graça a estas recomendações. Sim, é um bocadinho aborrecido ser, digamos, objeto de palmatoadas em público internacional. Não? Exatamente. Até porque, quer dizer, objetivamente não são razoáveis. Alguns deles até bem se têm esforçado por, digamos, ir no sentido daquilo que é dito, mas agora veem que o seu trabalho não merece nenhuma espécie de prémio e que são dissolvidos numa coisa muito negativa. Deve também ter provocado muitos problemas de consciência. Mas de facto, esta agenda tem uma componente maior, como nós já discutimos em programas anteriores, nomeadamente na Academia Anglo-Saxónica, portanto, da Inglaterra e Estados Unidos, onde é muito mais presente. Não sei, não tinha acompanhado, não sei se a estátua de Colombo em Nova Iorque vai ou não ser removida. Eles estavam a discutir se iam ou não removê-la. Havia um episódio fabuloso nos Sopranos, vocês não sei se viram, havia um episódio fabuloso nos Sopranos que era por causa que o pai Soprano, o personagem principal, dava um bofetão no filho, porque ele tinha ouvido na escola exatamente umas coisas politicamente corretas contra o Colombo e uma coisa toda. Tinha sido um assassino, e o pai Soprano dava um par de bofetadas e eles vão todos, aqueles mafiosos, vão todos atacar uma manifestação lá contra o Colombo. Quer dizer, uma coisa ótima. Bem, mas ainda esta semana li uma notícia que um professor de Oxford,
que, portanto, é um veterano, portanto, esse não tem nada a perder, escreveu um texto onde tecia alguns comentários a algumas virtudes do Império Britânico e depois, ao tentar organizar um colóquio, uma organização, uma conferência, uma coisa qualquer, está com dificuldades em conseguir levar lá colegas. E dizia ao jornal que houve um colega lá de Oxford que disse: senhor, eu vou, quero participar, mas com uma condição: você não põe o meu nome no programa, senão eu nunca mais consigo nada. Pois, Portanto, é estamos a falar de Oxford. Porque, sim, Porquê? Porque ele está neste momento... E aqui também já passou a estar um bocado no bastante índex isso, não é? As pessoas estão muito controladas. A gente vê, quando apareceram esses abaixo-assassinatos, algumas dessas pessoas que, enfim, conhecemos às vezes pessoalmente, no fundo, quase, quer dizer, à puridade dizem que tiveram que fazer aquilo porque senão têm as suas carreiras prejudicadas. Quer dizer, as pessoas sabem isso. Sabem isso porque há uns mandarinhos, enfim, não vale a pena nomes, mas há uns mandarinhos nessa do politicamente correto que têm poder. Nesse caso é do universitariamente correto. Universitariamente correto, e têm poder, decidem das bolsas, decidem das carreiras, decidem das... Não, isso é uma máquina muito bem oleada e muito bem montada, quer dizer, e as pessoas que estão nessas áreas e que têm, enfim, têm institucionalmente, dependem dessas pessoas, têm, coitados, mas às vezes têm que alinhar e assinar e pronto, e fazer de conta que estão de acordo. Isso também é um ponto que valia a pena às vezes pensar-se, não é? É um ponto... Mas isso é neste momento talvez um problema das nossas... da academia em muitas das áreas que têm a ver com as chamadas ciências sociais, não é? Mas isso é um ponto grave. Ciências das humanidades. Essa falta de independência, porque depois há umas linhas traçadas, e uma das linhas fortes, de facto, é esta coisa da história. Mas é engraçado, é curioso que eu estive a ver, não é assim tão... nos anos 20, eu vi isso quando foi uma das coisas que estudei, uma vez para aquelas grandes polémicas da Verbo, fiz o trabalho sobre o António Sérgio, e lembra-me que havia um jornal, A Batalha, jornal, se não estou em erro, anarquista. A Batalha era um jornal anarquista, foi toda a vida que tem exatamente uma coisa contra o ensino republicano, que o ensino republicano era muito, nesse aspecto, muito patriótico. Aquele livro que era um livro, uma espécie de livro, não sei se era livro único, mas era muito adotado, que era A Pátria Portuguesa, do Júlio Dantas, que era uma história mais ou menos, os portugueses são os melhores do mundo em tudo. E esse livro era muito atacado, e A Batalha dizia, nomeadamente, era o Infante Henrique, o chatinho negreiro, que era o Infante Henrique, o Afonso, com uma nomenclatura horrorosa para todos esses personagens que os republicanos, evidentemente, como bons patriotas e nacionalistas, exaltavam. E há, então, A Batalha já tem muito esse tipo de ataques. Mas a Batalha, digamos, a Batalha e o anarquismo da Batalha é uma coisa, não é um anarquismo, é um velho anarquismo, não é? É um velho anarquismo. É um velho anarquismo, mas que se manteve com Emílio Santana até... Pois, é um velho anarquismo. É onde eu estive, por acaso, curiosamente, lembrei-me disso e depois fui ver. Não tem muito a ver, é um anarquismo a quem repugnaria estas coisas atuais. Portanto, é um anarquismo, que gostaria da polémica, da luta. Eu tive um bom amigo que inclusive colaborou na Batalha e com quem eu trabalhei, e que estaria hoje nos antípodas, estaria completamente nos antípodas de poder suportar uma coisa dessas coisas. Aliás, eu quando estive a fazer o livro Os Bárbaros Iluminados, encontrei uma carta que publiquei, que no livro transcrevi, quer dizer, uma carta do Engels para o Marx, que seria hoje classificada completamente homofóbica, porque é na altura que se fala na abolição na Prússia, enfim, das leis que discriminavam ou condenavam a homossexualidade, e o Engels diz para Marx que qualquer dia nós, os que gostamos das mulheres, temos o gosto infantil pelas mulheres, vamos ser completamente marginalizados. Naturalmente, já não vamos ver esses tempos, felizmente iremos morrer antes de vermos esses tempos. Portanto, também, quer dizer, a revisão dessas... Porque depois outra coisa que é muito interessante nesses grupos é que querem fazer uma espécie... uma coisa maniqueísta, portanto os bons estiveram sempre do mesmo lado e andam sempre à procura. Isso passa-se em todos os grupos. Eu também tinha uns correligionários que andavam sempre à procura de uma identidade ou histórica ou geográfica em todo lado. Portanto, é aquela ideia que há dois blocos, os bons e os maus, e que tudo aquilo está sempre numa espécie de luta permanente. É uma coisa, aliás, muito judaico-cristã, que foi transposta para estes grupos. Não é? Um dia na cidade da Bahia, num tour em que iam
vários estrangeiros não lusofones. Um guia, a propósito de uma das estátuas, fez um discurso muito enfático anti-português, a tirania portuguesa, e no fim da viagem veio-me dizer assim: olha, eu queria pedir desculpa porque você, mais do que eu, sabe que tudo aquilo que eu disse é mentira. Mas e porquê é que ele tinha dito? Coisas, a tirania portuguesa, a propósito de um Estado, a libertação, a independência do Brasil, mas assim numa versão hardcore. E depois disse-me: desculpe, você melhor do que eu, sabe que isto é tudo mentira, o que eu acabei de dizer. Quem faz a Mas independência fez do esse quem número faz... para uma razão qualquer. Quem faz a Para o independência do... público turístico, Sim, porque era correto e puxar. Exaltar. por Quem esse faz a facto. independência do Brasil são os portugueses do Brasil. Quer dizer, Em particular, e um rei português. um rei português. Quer dizer, extraordinário. Bem, terminamos o nosso programa desta semana. Reencontramos-nos dentro de 8 dias.